Buenas pessoal, bem-vindos à disciplina de Estruturas de Concreto Armado 1. Nessa aula nós vamos entender alguns conceitos básicos sobre as estruturas em concreto armado. Bora lá! Então o que nós temos aqui? Nós temos que entender a cascata de carga. O que é a cascata de um edifício? É a maneira como o carregamento se dissipa em cada um dos elementos estruturais de forma segura até descarregar no solo. Vamos lá! Nós temos as lajes que descarregam nas vigas, que descarregam nos pilares, que descarregam nos blocos de fundações, que descarregam nas fundações que descarregam nos solos. Podem ver aqui nós colocamos um bloco de fundação entre o pilar e a fundação. Por que isso? Porque provavelmente isso aqui era um edifício com uma carga mais elevada, onde tinha necessidade de vocês terem fundações mais profundas. E cabe salientar o que aqui? Fundações mais profundas são as fundações que levam a carga para as estruturas do solo que tem uma capacidade melhor de suporte. Por exemplo, se nós tivéssemos uma casinha com uma carga mais baixa, poderia ser colocado uma sapata, uma viga baldrame, um bloco de fundação, enfim. Vamos falar um pouquinho agora sobre as lajes que existem, ou alguns tipos de lajes, né? As lajes maciças e as nervuradas. Quais são as lajes maciças? São aquelas que são muito utilizadas na indústria da construção. Vocês têm a laje em concreto com uma armadura suportando os esforços de tração. Vocês têm também a laje nervurada. Qual que é a diferença da laje maciça nervurada? São duas lajes moldadas em loco, mas ela é fabricada com cubas embaixo que depois são retiradas e vocês têm os vazios. Por que ela tem vazios embaixo? Porque o concreto é um material quase frágil. Ele não suporta tão bem os esforços de tração. E quando vocês têm uma laje, basicamente ela está fletida. Ela sofre efeitos de flexão. E a flexão é uma combinação na região superior de compressão, na região inferior de tração. Sempre assim? Não. Mais tarde nós vamos ver com mais calma esse conceito. Bom, o que importa aqui para nós? Como embaixo a laje está tracionada, nesse caso aqui, quem segura a bronca é o aço. Então o que acontece? Se retira partes do concreto para aliviar o peso dela. Seguindo, vocês têm as lajes maciças e vocês têm as lajes em cogumelo. O que são lajes lisas? A laje descarrega em cima do pilar direto. Deve-se ter muito cuidado porque vocês têm que colocar uma armadura de punção que evita os efeitos de rasgamento da laje com o pilar. A laje cogumelo não. A laje cogumelo ela já tem um capitãozinho embaixo que ele serve para dissipar melhor as tensões entre a laje e o pilar, além de aumentar a área, né? Nós temos também as lajes alveolares e as lajes pi. Esse tipo de lajes são lajes pré-moldadas, fabricadas em um local e muitas vezes essa laje aí ela tem um controle de cura, um controle de temperatura para quê? Para vocês acelerarem o processo e vocês poderem ter uma produtividade maior. Aqui mais um exemplo de lajes maciças, nervuradas e treliçadas. Aqui nós temos as treliças, né? Essas lajes treliçadas, a famosa vigota tavela, muito utilizada nas casas menores, né? Nos sobrados. Ela é de construção muito rápida. Vocês têm as vigotas. Essas vigotas muitas vezes elas são concretadas no local e muitas vezes elas vêm prontas. E entre as vigotas vocês têm as tavelas. Posteriormente, na região superior, é colocada uma armadura e é concretado mais uma capa, tornando todo o sistema único. Vocês têm as lajes que descarregam aonde? Nas vigas. E aqui nós temos as vigas convencionais e as vigas invertidas. Uma viga convencional, ela descarrega, a laje descarrega direto nela. A viga invertida, ela está na região superior da laje. Muitas vezes por uma questão arquitetônica, questão do projeto, vocês não querem que as vigas apareçam. Então vocês podem colocar a viga na região superior. Tem toda uma armadura que faz esse transporte de carregamento. Nós temos também as vigas retangulares, as mais corriqueiras, as vigas T também. Que depois na aula de vigas nós vamos estudar com mais calma esses dois elementos estruturais. E as vigas descarregam aonde? Elas descarregam nos pilares. Nós temos os pilares de extremidade, os pilares centrais e os pilares de canto. Os pilares centrais, esse cara aqui ele tem continuidade de vigas e ele está localizado nas regiões centrais de um prédio, por exemplo, aqui, ó, os dois pilares centrais aqui, ó, que bonito. Como esse cara tem, ele está no meio do prédio e ele tem continuidade nas vigas, vocês não vão ter momentos adicionais quando forem fazer o dimensionamento, mas nem todos estão na região central. Tem pilares, por exemplo, o pilar de extremidade, que é esse cara
aqui. Ele está localizado aqui também, ó. Então, esses caras aqui, eles não têm continuidade nas vigas num sentido. Pode ver aqui, ó, não tem continuidade nesse sentido aqui. Essa não continuidade faz com que surjam momentos adicionais para o dimensionamento. Nesse caso aqui, num eixo só. E por último, vocês têm os pilares de canto. O que são os pilares de canto? São os pilares que não têm continuidade nos dois eixos e nas vigas. Então, como eles não têm continuidade nem nesse sentido aqui e nem nesse, eles acabam tendo dois momentos adicionais, é a famosa flexão oblíqua, onde a linha neutra está inclinada. E os pilares descarregam aonde? Como nós tínhamos falado anteriormente, os pilares descarregam nos blocos de fundações. Nós estamos falando de prédios grandes. Vocês podem ter o bloco de 1 estaca, 2 estacas, 3 estacas, 4 estacas, 6 estacas, 8 estacas. Não vamos entrar nesse mérito aqui, porque isso aqui é uma apresentação geral. O bloco de 1 estaca, muitas vezes, ele serve para linearizar as cargas. Às vezes tu tem uma fundação profunda e o teu pilar não está bem alinhado, então tu coloca um bloquinho desses para tu linearizar as cargas, não gerar tantos problemas de fissuração localizada. Bom, aqui está o nosso bloquinho de 1 estaca com a sua devida armadura. O que nós temos também? Aqui os blocos de 2 estacas contêm toda a armadura para suportar os efeitos de tração, né? Que vocês têm a dissipação, né, do carregamento em cada uma das estacas profundas, bloquinho de 3 estacas e por aí segue. Esses blocos, eles geralmente alimentam fundações profundas, mas nós temos as fundações rasas. E está aqui as fundações rasas, alguns exemplos. Nós temos os blocos de fundações e as sapatas. Esse tipo de fundação, ela descarrega nas regiões mais próximas à superfície do solo, que geralmente são regiões que não têm uma capacidade de suporte muito alta. Então, tem que tomar muito cuidado. Para tu executar uma fundação rasa, tu tem que fazer uma avaliação da capacidade, da tensão admissível do solo e do carregamento que tu tem em cima. Muitas vezes o carregamento não permite, por mais que o solo tenha uma capacidade boa, que vocês consigam utilizar esse tipo de fundação. Vocês também têm os radieiros, que nada mais são do que uma laje em cima do solo. Nós temos as sapatinhas corridas também. Existem outros tipos de fundação rasa que posteriormente nós vamos trabalhar um pouco melhor e vamos explicar melhor como é que elas funcionam. Bom, vamos falar um pouquinho das fundações profundas. Vocês têm as estacas moldadas em loco, vocês têm as estacas pré-moldadas e vocês têm as metálicas. As estacas moldadas em loco. Esse tipo de fundação, tu faz a perfuração e tu concreta no próprio local. Tem que tomar cuidado com o nível do lençol freático, deve-se tomar um cuidado também com o tipo de solo, tem toda uma série de preconizações que vocês devem seguir para poder executar esse tipo de fundação. Tem as pré-moldadas. As pré-moldadas, elas são executadas numa fábrica e depois elas são transportadas e são colocadas com bate-estaca. Muito importante aqui. Se vocês tiverem um solo que tem uma consistência muito dura, muito rígida, vocês podem quebrar essa estaca. Então tem que ser feito todo um estudo, uma avaliação do tipo de solo que vocês têm. Bom, nós temos também as estacas metálicas, né? Esse tipo de estaca deve ser tomado cuidado com o tipo de solo também. Obviamente que tem um solo com muitos óxidos que pode causar algum problema para esse tipo de estaca. Seguindo, aqui a gente tem os 3 tipos de solos. Vocês têm um solo arenoso, siltoso e argiloso. Qual que é a diferença entre eles? É a granulometria. Por exemplo, vamos botar aqui, ó, a granulometria das areias são assim, as dos siltes são menores e as argilas menores ainda. Então, o que acontece, pessoal? Cada um deles vai ter uma série de propriedades. O solo argiloso ele demora mais por a questão dos recalques, eles têm os recalques a longo prazo, diferentemente de um solo arenoso, que a água é expulsa de forma mais rápida de dentro dele. Obviamente que não tem só esses solos aqui, nós temos combinações entre ele, arenoso, siltoso, silto, argiloso. Buenas, pessoal! Por hoje foi isso. Um grande abraço!